Para mim, isso é importante, tirar toda essa decoração que talvez tenha sido colocada durante muitos anos na mediunidade. Para mim, a mediunidade será o WhatsApp do século 22. Então, estávamos fazendo a live no Instagram e lá em cima, o tempo todo, apareciam 1.101 seguidores e por volta disso. Ou seja, caía e subia, 11, 11 o tempo todo, né? Desci 10, no máximo subi 10. Então, chega um momento em que de repente passa para 40 e depois em um segundo volta a subir para 11, 11. Então, foi tipo, que estranho. E depois percebi que os comentários, quase não havia comentários. Então, se houvesse 1.000 pessoas conectadas na live, haveria muitos. E havia um comentário a cada minuto, de vez em quando. Então, eu disse, nossa, sabe de uma coisa? Acho que sua filha Sophie está se manifestando através dos números. E estava, cerca de 10 números abaixo, mais ou menos. Então, eu disse, ao vivo, está gravado, eu disse, por favor, Sophie, você pode subir para o 11, 11 de novo? E tu em 5 segundos já tinha subido para 11, 11. Eu disse, uau. Quando viemos de uma família muito estruturada e racional, não, é muito difícil para nós entender que pode haver coisas que a razão não consegue compreender, que nossos olhos físicos não conseguem ver. E quando, nesse momento, nos falam sobre médiums, normalmente associamos com charlatães ou vigaristas, até que, em algum momento da vida, acontece algo profundo, algo íntimo, intenso, que nos faz estremecer por dentro e repensar completamente a forma como enfrentávamos a vida ou víamos esses assuntos. Podemos até acabar nos dedicando ao que nos dedicamos hoje em dia. Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, mas não só comigo, também aconteceu com o convidado que temos hoje. Com ele, vamos abordar esse tema e toda a sua experiência como médium. Iker, bem-vindo ao Low Invisible. Olá, olá. Muito obrigado, Esteban. Iker, qual foi a sua primeira experiência como médium? Que você se lembre. Ok, bem, agora talvez, pensando um pouco para trás, realmente houve 2 ou 3 coisas estranhas que aconteceram na minha vida até eu descobrir que podia me comunicar com os falecidos. Em 2013, e 2 dias, um dia depois do falecimento da minha avó paterna, estávamos na casa dela, após o funeral, e toda a família se reuniu em círculo para conversar, simplesmente para lembrá-la e falar sobre coisas. Então, enquanto estávamos conversando, de repente ouvi do quarto dela que ela dizia Chiquitas, Chiquitas, ela disse isso uma vez. E era assim que ela chamava minhas primas, que também estavam ali naquele círculo. Foi estranho, sabe, mas a verdade é que, como eu não achava que isso pudesse existir, acabei não dando muita importância, mas acontece que eu estava gravando aquela conversa porque eu gostava muito do que estavam contando, e naquela noite eu disse, vou conferir para ver se isso foi gravado, né? Se é algo real ou se é algo imaginário da minha mente. E começamos a analisar e acontece que não se ouve isso de Chiquita, mas sim, em 3 ocasiões, ouve-se ela dizendo marcho, taras, marcho, que era a forma como ela dizia, estou indo embora. Era o mesmo tom. Além disso, ela tinha sofrido nos últimos dias ou anos problemas respiratórios e precisava falar bem baixinho, como... Então, claro, isso é algo que eu deixei de lado e não sei, não dei importância. Agora não entendo porquê, mas enfim, sim, porque também não sabia. Para mim, os médiums eram charlatães, eram pessoas que só queriam dinheiro, vendedores de ilusões, gente que aparecia na televisão, no mundo das celebridades, tudo isso, né? Então, foi em 2023, quando pesquisando, ou seja, quando estava vendo o TikTok, eu descobri uma médium que era uma pessoa normal, na sala da casa dela, vestida normalmente, com provas evidenciais que eu também não sabia que podiam existir, e isso me chamou muito a atenção.
dentro desse rejeição, né, que eu tinha em relação aos médiums, e isso me chamou a atenção e eu disse, vou experimentar fazer uma sessão, contratar uma sessão para ver o que acontece, porque sou muito curioso e mesmo que eu não acreditasse, queria testar se era real ou não. E essa sessão foi maravilhosa. Apareceram todos os meus mortos, 5 em específico, que eram para mim os mais importantes, principalmente minha avó materna, mostrando algo em sua mão que era muito significativo, que só ela e eu sabíamos, uma piada interna que tínhamos. Então, claro, depois desse dia, minha cabeça ficou tipo, o que eu faço? Como encaixo isso na minha vida, né? Que espaço eu dou para isso? Então, coincidentemente, no mês seguinte, ela estava fazendo um curso de introdução à mediunidade. E eu comecei a fazer esse curso. E, na verdade, com certa facilidade, por acesso que as coisas vinham para mim. Claro que no começo não é como agora, né? Demora um pouco mais para que as evidências cheguem até você. Mas as evidências chegavam para mim muito bem. E, na verdade, eu sempre me sentia inferior porque os outros colegas ou já tinham tido experiências quando crianças ou, tinham visto seus avós falecidos na frente deles. Então, eu não tinha nada disso e me sentia meio inferior. E foi uma sensação incrível quando descobri que eu também podia fazer isso de forma natural. Depois disso, continuei fazendo mais 2 cursos um pouco mais profissionais, por assim dizer, mais profundos, né? E descobri que essa era a minha paixão, que era o que me faz feliz, ajudar as pessoas dessa forma tão marcante, de uma maneira tão diferente, né? Do que estamos acostumados, talvez. E tão clara, talvez, né? Quando comecei no caminho da mediunidade, foi incrível porque tudo foi se abrindo. Quer dizer, eu sempre digo que é como se eu estivesse com pés de manteiga. Um te chama para dar uma entrevista, outro te chama para fazer uma sessão, ou seja, tudo vai fluindo. E isso eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca tinha sentido que estava cumprindo minha missão de vida. Veja que interessante o que você coloca, porque eu entendo que todos nós temos algo a fazer aqui, que faz parte do nosso plano de alma. Eu chamo assim. E quando a gente se alinha com isso, tudo flui. Eu chamo de fluxo sincrônico benéfico. E quando a gente se desalinha, tudo emperra, tudo trava, tudo se complica. Isso é muito verdade. Então, pelo que eu entendo, para você não foi muito traumático, como acontece com outros médiuns que se questionam muito. Ou seja, você se abriu e se abriu completamente, assim. Claro, eu tenho a sorte de não ter tido esses pesadelos na infância, de não ter passado por esse trauma, né? Na minha infância com os falecidos, de ver coisas desagradáveis como eu não tive isso e toda a minha vida isso ficou ali em segundo plano, bloqueado, ou onde quer que fosse. Então, eu tenho essa sorte, né? De que me aproximo da mediunidade com amor, com respeito e deixando de lado todas essas partes de negatividade, de baixos astrais, tudo isso. É isso mesmo. Olha, mas veja só, Bom, você diz que não tem lembranças, talvez, de experiências de criança, mas eu me atreveria a dizer que com certeza você tem. O que acontece é que ou você se esqueceu delas, ou provavelmente, como não associava com esses temas, entendeu de outra forma. Mas eu percebi que as pessoas que são médiums, e são médiums ostensivos em geral, sempre, ou seja, todos que eu conheço, tiveram experiências na infância, e muitas vezes, com o tempo, a gente percebe isso. Porque eu também pensava no começo que eu não tinha experiências de criança. Mas depois minha mãe me dizia, como não? Imagina só o que acontecia com você. E eu dizia, sim, é verdade. Eu não associava isso à mediunidade, mas é algo bastante comum. Veja só, Iker. Sim, para mim isso é um dilema que costumo ter sempre, sabe? Isso é inato ou é algo que surgiu depois? Claro, é verdade que eu não me lembro de muitas coisas da infância. Houve uma vez, sim, em que sonhei com uma bruxa que vinha pelo corredor e quando acordei muito assustado, meu tornozelo doía muito. Meu tornozelo doía porque era o que essa bruxa estava segurando, não é? Então, isso realmente foi estranho. E como você disse, você vai descobrindo coisas, talvez esse seja o momento em que estou, não é? Vou descobrindo coisas da minha infância, com as quais tento chegar a essa conclusão, se isso é inato ou não, mas não me fecharia para uma coisa ou para outra, sabe? Também tive muitos momentos de pesadelo, mas claro, sim, não sei até que ponto isso é algo normal nas crianças ou não. Há quantos anos você está na mediunidade, ou já entendendo que era médium e tudo isso, mais ou menos? Olha, muito pouco tempo, faz quase
2 anos, não cheguei a completar 2 anos. Desde março do ano passado, não, do ano passado não, desde março de 2023. Bom, para mim levou pelo menos 5 anos para começar a encaixar as peças do quebra-cabeça e entender, tipo, ah, ok, era isso, agora entendo. Lembrar de coisas também que me fizeram questionar coisas que eu tinha esquecido, mas eu acho que é algo que está aí, desde pequeno. O que, Desculpa, isso para mim também é algo que me surpreende muito, sabe? Que em 2 anos, em menos de 2 anos, esse avanço tão grande de chegar. Ou seja, agora finalmente estou me dedicando meio período a isso. Como se eu tivesse feito isso a vida toda. claro, porque você tem isso de forma inata. E quando alguém tem isso de forma inata, tem desde sempre. Isso é clássico dos médiums e dos médiums reais, digamos. Olha, qual é a sua experiência, né? A experiência que mais te impactou, a mais chocante, aquela que conta isso pra gente, assim. Hum, bem, há muitos. E a minha memória, na verdade, é muito ruim. Tem uma que eu sempre conto, mas é que para mim foi muito importante porque foi uma das primeiras experiências fortes que tive. Isso foi na madrugada de um sábado para domingo, de novembro de 2023, se não me engano, em que eu acordava a cada hora e meia, acordava assustado e tinha a sensação de que algo tinha acontecido, com cheiro de queimado também. E no final dessa noite, eu sonhei com uma casa, porque tenho muitos sonhos, bastante mediunidade onírica. Sonhei com uma casa em que era como uma visita de uma imobiliária. Me mostravam a casa e abriam a janela e havia um hórreo na parte de baixo, bem colado à direita. Não sei se você sabe o que é uma estrutura, é da Galícia e das Astúrias para guardar, é antiga, né? Para guardar o feno e as ervas e outras coisas. Como um porão. Não, não, não. É uma estrutura, é como uma mini casa sobre pilares para ficar afastada da umidade. Ah, tudo bem. Sim. E tinha isso, que é muito característico, que é estranho. E depois eu também via um órgão de igreja. Então, durante toda aquela semana, eu sentia a presença de um rapaz de uns 20 anos, ruivo, e eu não soube. Em todas essas sessões, ninguém achava sentido, mas na sessão de quarta-feira, eu mencionei de novo e a garota, não faz sentido para mim. Mas uma hora depois, ela me escreve, nossa, acabei de perceber que isso que você estava descrevendo é meu amigo que morreu há muitos anos, quando ele tinha 20 anos e tal. E acontece que, bom, e ele era ruivo. E acontece que essa casa que ele me mostrava, eu a descrevi para ela e ela me diz: é que você está descrevendo exatamente como é, não? A minha casa. E de fato, se eu abro a janela, tem um hórreo embaixo. E do outro lado da rua está a igreja, que quando tem missa toca um órgão e dá para ouvir em casa. E ela me mandou fotos e tal. Então foi surpreendente para mim. E além disso, naquela madrugada de sábado para domingo, era a madrugada em que o rapaz fazia aniversário de morte. Então, quando você teve a tua experiência com ele, ele estava de aniversário? Isso mesmo. Era a, era a noite em que ele tinha falecido em um acidente de carro. Ou seja, como se tivesse se antecipado ao fato. Veja só, ele tinha se antecipado à situação. Você já percebeu que normalmente, do outro plano, eles montam as peças do quebra-cabeça para que chegue o momento perfeito. Às vezes, eles podem se apresentar antes para pessoas que não sabem e depois, você não sabe. De que forma, às vezes de maneira muito aleatória, parece até mágica. Aparece a pessoa certa. Coisas assim vão acontecendo, não é? Como essa magia tão particular. Sim, olha, isso acontece. Acontece muito. Eu, que não tenho muita memória, costumo passar por isso. Estou de manhã indo para o meu trabalho normal e, de repente, sinto a presença de alguém ao meu lado, sabe? No meu carro. E que estranho, se hoje eu não tenho sessão, não tenho nada. E pum, acontece que eu tinha esquecido de agendar uma sessão. Ou até mesmo que eu ia me encontrar com alguém que queria que eu conversasse com seu falecido. E isso acontece, não é? Por exemplo, outro dia eu tive uma entrevista, não? E eu sentia o tempo todo uma sensação de presença horas antes, mas eu pensava, se não vamos fazer uma sessão de mediunidade, se é só uma entrevista para conversar. E no final da entrevista, o entrevistador me olha e diz: Ei, você gostaria que fizéssemos mediunidade? Ok, agora entendo. Por isso esse falecido estava aqui tanto tempo. Olha, interessante. Ei, Iker, você sempre se conecta quando vai ter uma sessão ou nem sempre?
como como é para você? E se você nem sempre se conecta, o que faz quando não consegue se conectar? Hum. Bem, essa é uma pergunta muito interessante, não é? Porque sempre nas escolas em que estudei, sempre se diz que há 10%, 20% de sessões fracassadas que por algum motivo não acontecem. Sim, talvez. Quanto mais eu olho para trás no tempo, mais sessões fracassadas houve. A maior a probabilidade de falha. Talvez seja porque você vai aperfeiçoando, vai ajustando e vai percebendo quais são as falhas ou por que essa comunicação não está chegando. E a verdade é que bato na madeira, mas ultimamente não tem havido sessões fracassadas. É verdade que há sessões em que sinto que o falecido não vai com a minha cara e não quer falar comigo. Então, se isso acontece, eu digo: olha, devolvo o dinheiro para vocês, procurem outro médium, recomendo alguém, porque realmente sinto isso, que às vezes há falecidos que não querem e que eu não sou o médium adequado para eles, né, sabe? Mas, no geral, a verdade é que estão falhando pouquíssimas. Também vou contar algo, hein? Vou me abrir, porque acho que isso também é importante para outros médiums. Há algo que acontecia comigo que na verdade, é algo do meu ego, é algo do meu corpo, sabe? Quando um consulente não era como eu queria, ou não correspondia às minhas expectativas, ou não sorria, não me parecia uma pessoa agradável. Então eu me fechava, sabe? Eu me fechava inconscientemente. Então, eu recebia provas muito ruins e tudo isso fazia com que a sessão fracassasse. Uma vez que tratei isso e percebi que dá para reverter. Bem, melhorei muito nisso, porque o que acontece? Às vezes as pessoas vêm com muita dor. E essa dor não permite que você esteja com um sorriso, não permite que você seja uma pessoa simpática. Então, superando essa barreira, né, dessa expressão séria que a pessoa pode ter no começo, normalmente, uma vez que já existem algumas provas evidenciais que dizem, ok, sim, é meu filho, é tal, é quando já podem abrir essa porta, não é? De intimidade, porque no final estamos lidando com coisas muito, muito íntimas das pessoas. Claro, veja só. Eu já ouvi de médiums que dizem que o consulente ou a atitude do consulente, repercute no sucesso ou fracasso de uma sessão. E eu penso como você. Eu acredito que o consulente não tem nada a ver com isso, porque eu eu já tive experiências com consulentes que são muito e pouco empáticos e funcionam muito bem, ou muito céticos, e são as melhores porque ficam muito surpresos quando uma sessão funciona claramente muito bem. Hum, eu eu tendo a pensar que nesses casos é mais o médium que que tem algum tipo de conflito, não é? E o próprio médium se bloqueia, entra numa situação complexa, claro, porque não é muito agradável quando você tem alguém que tem essa atitude, né? Meio que questionando um pouco. Mas, eu acho que é importante entender que não tem a ver com isso, e se a sessão tiver que acontecer, ela vai acontecer do mesmo jeito, não importa com quem seja. Agora, o que eu também percebo é que há sessões que a gente nunca, nem todas as sessões são iguais, e você sabe disso, não é verdade? Há sessões em que a gente, flui muito melhor e está muito mais. E há outras que são mais travadas e outras que, pelo menos comigo, acontece de simplesmente não acontecerem. Eu sinto que, é natural que não aconteçam, ou seja, se houver alguém que é médium e está assistindo, é natural que de repente não consiga se conectar, porque isso é como marcar um encontro. Nem sempre as pessoas vão poder ou vão querer estar no encontro. Tem que haver um motivo para que elas estejam também. Sim, sim, é isso mesmo. Às vezes eu penso, talvez esteja fazendo algo mais importante que agora mesmo não conseguimos ver que realmente tem mais importância do que isso que está acontecendo, mas é assim. E também há vezes em que os consulentes estão muito obstinados ou vão de médium em médium procurando uma resposta que nunca vão encontrar. Então, nesses casos, parece que também o falecido diz, não é o momento de você fazer uma sessão. E depois disso que eu falo, desculpa, que eu falo muito e Não, não, fale à vontade. Você é o entrevistado. olha, esta semana, na segunda-feira passada, eu tive um consulente que à primeira vista parecia complicado. Assim que começamos, ele fechava os olhos e eu expliquei que normalmente quem fecha os olhos para se concentrar sou eu. E ele me disse, claro, mas é que eu também quero colocar toda a minha energia e quero que isso dê certo. E foi tipo, ok, é verdade, me parece estranho, mas é verdade. E ele era muito sério.
não se emocionava muito com as evidências, e eu gosto muito disso, talvez do drama. Então, foi tipo, ok, eu permito. Concordo que se você quer encarar dessa forma, tudo bem. No meio da sessão, eu até perguntei, o que você espera da sessão? Porque eu tinha a sensação de que ele tinha algo interno, um bloqueio, uma raiva, e isso. O que você espera da sessão? Para você, o que você precisa de tudo isso? E também disse, olha, você é o consultante mais sério que eu já tive. E isso meio que abriu a porta, então, quebrou quase um pouco a seriedade e, na verdade, foi uma sessão muito bonita, muito cheia de provas evidenciais muito fortes. Mas, sim, é isso que você está dizendo. E também queria te contar outra coisa. Sim, também tem algo que percebi que acontecia comigo, que é quando o consulente não me agrada e eu o critico. Que senhora tão loira, que patricinha, que velha, que jovem, que idosa. Quando tenho esse diálogo interno, é como se os próprios falecidos dela estivessem ouvindo isso e dissessem, cara, você é um idiota, não quero falar nada com você. Isso também é algo que tenho trabalhado e parece que está funcionando muito bem. Fazer isso a partir do amor verdadeiro, não de um amor superficial. Veja, quando faço sessões, quase nunca olho para o consulente. Estou sempre olhando para o chão. Ou para não me deixar influenciar pelo gesto dele, pela atitude dele. Eu fico meio laica e só transmito, mas não fico prestando atenção em como ele está. De repente, claro, olho. Quando é algo mais empático, mas tento não olhar muito, veja só. Pelo menos, para mim, isso me ajuda. E aquela experiência com aquela pessoa que era muito séria, foi a experiência mais complexa que você já teve na mediunidade ou teve alguma outra que você poderia relatar como muito complexa? Existem mais complexas, sim. Estou pensando no que posso contar e no que não posso, mas acho que sim, que dá para contar. Olha, teve uma época em que passei 2 semanas com falecidos em que a sessão acontecia, ou aquela sessão era feita, porque eles haviam se suicidado e a causa da morte não estava clara. Ou o consulente, o familiar, a pessoa querida não queria enxergar essa realidade. Então, eram sessões em que, para mim, logo vinha a informação de que tinham se suicidado, a forma como tinham se suicidado e tudo mais. Então eu pergunto, pode ser que ele tenha decidido tirar a própria vida ou deixar de viver? E houve a última, em que ela começou a chorar e me disse que era isso que eu queria ouvir. O que acontece? Como eu, no geral, não tenho filtros, tenho muita dificuldade com filtros, imagino que os falecidos também me procuram por isso, para dar as más notícias ou dizer as coisas que realmente precisam ser ditas. Há médiuns que dizem, não, é que é preciso filtrar. Há coisas que nos mostram e que não devemos dizer. Mas claro, eu penso, se estão nos mostrando é por algum motivo. Se eles estão investindo sua energia para que isso chegue, tem que ser por algum motivo. Então, eu me deixo levar por isso e, na verdade, foi uma experiência muito forte. Porque, além disso, eu relatei como ele havia amarrado uma corda no tornozelo para se afundar. E ela me confirmou que a polícia tinha dito que havia uma marca de corda no tornozelo. Você vê sim. Veja, eu também cometia o erro quando comecei de filtrar, mas uma coisa absurda, porque nós, em primeiro lugar, não vamos entender o contexto. Só temos informações limitadas da experiência. Então, há coisas que para nós talvez não sejam tão relevantes, mas para o consulente, sim. Mas há coisas que eu acho que precisam ser comunicadas. Eu acho que comunicar tudo o que a gente percebe na medida em que a gente esteja bem conectado e saiba que está bem conectado, essa é a minha impressão, não é? É isso mesmo. Olha, e Você tem certeza de que está conectado, sim? sim, e tentar não perguntar tanto, mas sim falar mais. O que você pensa a respeito das mensagens nas experiências mediúnicas? As mensagens são importantes? O que você acha? Porque há médiuns que consideram que basta dar dados ou provas de vida e que isso já é suficiente, né? E que a sessão já foi bem sucedida. Eu tenho uma impressão diferente, mas o que você pensa sobre isso? Olha, eu tento construir a minha própria mediunidade, com base em certos erros ou no meu jeito de ser.
não me deixo levar por uma doutrina que diz tem que ser assim, mas tento buscar uma forma que funcione. E para mim sempre chegaram mensagens. Não são mensagens de escrever uma folha inteira, mas sim 2 ou 3 linhas. Principalmente faço uma pequena pausa na sessão e nesse intervalo aproveito para canalizar algo. Inclusive muitas vezes estou com uma caligrafia diferente da minha, muito mais bonita. E então como eu não vou dizer? Principalmente eu digo ao consulente porque vejo que faz sentido. Em 90% das vezes esses textos fazem muito sentido. Então, se for preciso dar mensagens, elas são dadas. Eu sou a favor disso. É verdade que tem que haver uma base sólida de evidência, uma base sólida de que a sessão está funcionando bem e, talvez na metade, um pouco mais adiante, introduzir essas mensagens. Sim, eu concordo com você. Mas veja que há médiums, e os médiums mais extraordinários que eu já vi, que foram poucos, muito poucos, 2, não, eu diria. Não são os mais famosos. E veja que normalmente eles dão mensagens, mas as mensagens são tão específicas que as evidências estão na própria mensagem, em tudo. Você entende? É como Isso mesmo. Então não é como se eles fizessem uma divisão, vou dar provas de vida e depois mensagens, mas sim como eles tecem um relato. Nesse relato vão todas as provas. Mas sim, pessoas que se conectam muito pela clarividência auditiva em geral, muito potente, sim. Eu sempre tento isso, sabe? Então, por exemplo, eu estou com a tia Maria. Então isso é como uma chave, né? A tia dela tem que estar falecida e tem que se chamar Maria. Eu sempre tento que essa mensagem tenha uma conotação de evidência, sim. Claro. E o que você acha o que você acha de... Porque eu vi por aí nas redes sociais que tem gente que faz sessões de mediunidade, mas só dão provas. Mas o que você acha sobre isso? Assim como as pessoas, acho que não existe nada que seja 100% correto. Nem o que eu faço precisa ser o que os outros têm que fazer. Então, é como a comunicação entre as pessoas. Tem gente que fala de um jeito, outros que criticam muito, outros que só dizem coisas bonitas. Então, para mim, está tudo certo. Se os falecidos dão essas evidências e, principalmente, se o consulente sente essa conexão, que é o mais importante, né? E isso serve para a vida dele. Claro, acho muito respeitável porque já passei muito tempo, fiz muitas sessões assim, né? Com apenas provas, mas para mim falta um detalhe. É verdade que me chama muita atenção que há muitos consulentes que buscam a mensagem, principalmente a mensagem em vez de se apoiar em provas, a mensagem. Tem alguma mensagem de não sei quem para mim? Então suponho que isso seja por causa das crenças anteriores ao espiritismo, ou seja, do espiritismo e todas essas coisas. Mas então, eu não gosto de me concentrar tanto nisso quando me dizem tem alguma mensagem? Sim, seu pai diz que está muito orgulhoso e que te ama muito, que você está indo muito bem. Para mim, isso fica incompleto. Sim, sim, mas isso pode ser muito importante para alguém. Para mim, isso fica incompleto, por exemplo, quando as pessoas dão apenas provas. Tipo, ontem você trocou de roupa, colocou os sapatos trocados. Eu não acredito que venham do além, apenas para dar dados e não transmitir nada mais profundo do que isso. Então, por isso eu acho que as mensagens são muito importantes, e eu falo isso pela minha própria experiência, porque também passei anos trabalhando apenas dando dados e sem entrar nas mensagens, até que de repente abri um pouco a cabeça e percebi: a gente tem que fluir como? Sente, sem ter nenhuma estrutura. E quando você faz assim, é perfeito. Claro, sim. Quando se te dizem, diga que não sei o que, não sei quantos, como é que eu vou me negar a isso? Você sabe. Além disso, não existe um guru a quem seguir, nem tampouco uma forma correta de fazer a mediunidade do meu ponto de vista. Você, do seu ponto de vista, acha que existe uma forma correta de fazer mediunidade? Sim. Existe uma forma correta que é a partir do respeito e do amor, tudo o que priorize a parte econômica ou o ego. Eu deixaria de lado e não chamaria de mediunidade. Exatamente, sim. Nesse sentido, concordamos, mas não existe uma estrutura, uma forma correta, e esta é a forma. E daqui?
Daqui não se sai, porque se você sair, já não é a mesma coisa, não sei. Para mim, é como conversar entre pessoas. Então, eh, alguém pode ficar muito incomodado porque essa pessoa está engolindo a letra R, por exemplo, porque tem um problema no seu aparelho fonador, né? E diz, ela engole a letra R, não? E pode haver alguém a quem incomode muito que não saiba dizer rato como soa, né? Mas é que cada um de nós somos pessoas diferentes. E, por exemplo, os dialetos ou os idiomas, bem, nascem assim, né? Com os erros ou com as coisas, que não estão corretas. É assim que é. Não, eu acho que a mediunidade é algo vivo, né, e que não se pode fazer uma estrutura, nem uma forma, nem é, quando eu daí desde a minha perspectiva, quando alguém coloca muita estrutura e forma, o que faz é como perder a capacidade de se conectar com a partir da mediunidade, a partir de quem você é, que não é mental, não é racional, nem é estrutura. Quando as pessoas começam a trabalhar muito com estrutura, acabam se limitando, pelo menos nesse campo, porque esse campo não é física, não é engenharia civil, metalurgia, né, que aí sim você está lidando com uma estrutura matemática. Aqui não, aqui é algo muito mais aberto, né. Sim, na verdade. Veja, há muita. Nos cursos, certo? Que eu fiz, eles te dão umas tabelas de testes, coisas às quais você pode recorrer para conduzir uma sessão, sabe? Inclusive, tem algumas que são organizadas assim, para te guiar durante a sessão. E tem gente que, principalmente no começo, né? Fazia teste 1, pedia para o consulente, para o falecido, me diga não sei o quê. Teste 2, não sei o quê. Claro, isso deixa tudo totalmente antinatural. Parece um interrogatório. Claro, imagina você estar do outro lado, querendo se conectar com seu ente querido, e aí chega alguém fazendo um interrogatório assim. Sim, sim, é impossível. É verdade, é verdade. Olha, e como você distingue? Você consegue distinguir sabe a diferença, por exemplo, entre quando você se conecta mediunicamente e quando está se conectando psiquicamente? Não, eu sou novo nisso. Não, não tenho muita ideia. É, para mim, o que eu tento principalmente é que sejam provas do falecido, evidências do falecido, que não sejam do consulente. Tento não dar mais de 3 evidências, não, mais ou menos, que falem de provas póstumas ou de coisas do consulente. Mas não sou um mestre, nem tenho essa teoria super aprendida. Na verdade, sou mais um novato e não sei muito bem distinguir entre uma coisa e outra. Mas novato que, pelo que eu vi, tem muito, potencial, objetivamente. Sim, mas quero dizer coisa. Não estou envolvido com a espiritualidade, com tudo isso, com esse mundo, sabe? Então, tem muita informação que me falta, claro. Sim, mas, por exemplo, a leitura de campo não tem a ver com o espiritual, é parte da percepção extrasensorial. Nós podemos nos conectar com o campo de informação de uma pessoa e obter informações. E também podemos nos conectar mediunicamente com um terceiro, que é outra coisa. E a diferença, de modo geral, é que quando nos conectamos com um terceiro, sentimos uma uma fonte de informação que é diferente do consulente, sentimos uma carga emocional naquilo que está sendo transmitido para você. Muitas vezes sentimos a sensação de presença. E quando nos conectamos psiquicamente, né, temos informações, mas não sentimos esse terceiro, não sentimos que é uma fonte externa. Muitas vezes não sabemos reconhecer a fonte. E, além disso, ela é fria e dura. Tenho informação, mas não sei de quem nem de onde. E é uma informação que não tem nenhuma carga emocional e normalmente é transcendente. Deve ser mediunidade o que eu faço, porque a sensação de presença eu tenho quase sempre. Vou ver isso. Pois vem seu avô, vem seu pai, vem um filho. Então, carga emocional é enorme, porque sou muito empático e me mostram isso. Toda vez que tenho que falar sobre um tema de uma prova, digo que isso está sendo sentido de forma triste. Por exemplo, está me falando disso, dessa mala, mas fala de uma forma triste. E também tenho muita. Me mostram a causa da morte de uma forma muito clara, não? Pois é, AVC, uma dor de cabeça. Eu sinto isso no corpo. É isso. O câncer é um código muito específico. A dor no coração. Então, entendo que é mediunidade por causa disso, né?
e sobretudo também porque tenho muita conversa com o falecido. Por favor, me mostra o que você gostava de fazer, me mostra qual era a sua profissão, em que data você nasceu. Então entendo que é mediunidade por isso, porque há uma conversa. Olha que eu antes, no começo, quando comecei, fazia um pouco como você. Tentava meio que interrogar, mas nos últimos anos já não interrogo. As coisas simplesmente chegam, entende? Ok, E não sei como você faz, mas normalmente no começo eu entro com estrutura, personalidade, como sinto uma pessoa, faixa etária, maior que você, uma geração, 2 gerações mais velhas, feminino, e entendo primeiro a causa da morte, se foi algo rápido ou lento, se foi abrupto ou não. Sinto no corpo a sensação e associo essas sensações a certas doenças, por exemplo, câncer de pâncreas, aneurisma cerebral, porque isso vem com a experiência. E finalmente o que acontece é que isso basicamente mostra como tudo começou. E essa sensação de quem é, digamos, e às vezes nomes também podem aparecer. Eu sempre começo por aí. E é como se isso abrisse as portas. Mas antes eu perguntava, e agora veja, chega sozinho. É como, a mediunidade está sempre mudando para as pessoas que estão assistindo aqui, não é sempre igual, não é estática. e o que te serve hoje, amanhã pode ser que você precise de outra coisa diferente. Exatamente. Se eu faço, o meu começo é igual. Tentar identificar com essas provas a causa da morte, nomes e datas, para mim é o mais importante, para identificar. E depois, mais ou menos faço a metade. Eu vou fazendo perguntas para tentar identificar ao máximo. E é verdade que mais ou menos na metade eu tento deixá-los, eu chamo de tempo livre. Agora me digam o que vocês precisarem. Porque é verdade que se nós condicionarmos toda a sessão e eles quiserem nos falar da floresta onde está enterrada uma caixa com, sei lá, com ouro, estamos condicionando demais. Claro, eu acho que no final é só deixar fluir. Assim como, com o tempo, percebi que a gente tem que deixar fluir o que vai percebendo, vai dizendo e pronto. Não tem mais segredo do que isso. E veja que, em relação à leitura psíquica, me chama a atenção porque, como vejo muitas sessões que são apenas provas de vida, alguém que consegue desenvolver a leitura psíquica pode entregar ótimas provas de vida e na leitura psíquica não há mensagem. Isso me chama de atenção. Então, acho que às vezes se formam pessoas ou há pessoas que confundem o psiquismo com a mediunidade, porque foram formadas assim, percebe? Sim. Veja, eu nem acho que em muitos casos seja sequer por má intenção, mas sim. Não. Claro que não. Claro que não. É a forma como aprendi e se você aprendeu assim e recebe esse feedback, vai entender que é médium, mas talvez não seja, e a leitura psíquica não tem nada de errado, mas é boa para terapeutas, para outro tipo de trabalho, mas não é mediunidade. Ei, Eu, na verdade, não entro nesse mérito porque cada um, bem, é livre para fazer como quiser. E não, eu não sou juiz, então. claro. E você, o que pensa sobre outras formas de abordar a mediunidade? Por exemplo, como a visão espírita ou a Umbanda, que também tem a mediunidade como parte integral deles, digamos. Bem, felizmente na minha vida, nunca afirmo nada com 100% de certeza e nunca me fecho para nada. Então, a mediunidade que me permitiu entrar nesse mundo é a mediunidade evidencial e laica. Por isso, para mim é muito importante que seja assim, mas não posso criticar outras formas de se conectar com os falecidos, porque cada um tem a sua, e entendo que se Allan Kardec recebia essas informações e tal, não era, por acaso. Então, não. Conheço muito sobre o passado espiritual, sobre o passado dos médiuns. Na verdade, tento não ter muita informação sobre isso para não me condicionar e para buscar sempre essa minha forma.
de fazer mediunidade do jeito que eu sinto e como também vão me guiando. Então, a verdade é que não sei quais são as outras formas de se comunicar com os falecidos. Sim, eu acho interessante. Olha, está claro que cada um tem seu jeito, e o principal aqui é o autoconhecimento, entender como cada um funciona e fluir a partir daí. Mas para mim, também é interessante entender como funcionam os outros, independentemente de eu compartilhar ou não da visão deles, porque existem e são formas diferentes, e eu tive a oportunidade de conviver com eles. É diferente, mas nem por isso deixa de ser válido, digamos assim. Na verdade, existe uma quantidade extraordinária de mídia no Brasil, né? Esquece. Cada centro espírita tem 12 médiuns, 15 médiuns, e são centenas, são milhares, 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 é incrível. Iker, para você, um médium nasce ou se faz? Para mim, atualmente, com as informações que tenho, isso pode ser feito. O que acontece é que é como um violinista, por exemplo, que nasce com um dom inato, sabendo tocar com 5 ou 6 anos, pode executar uma sonata, como se tivesse tocado violino a vida toda, porque precisa um pouco de aula, e por outra grande parte é inata. Então, há médiums, que estudam muito, que fizeram todos os cursos e se mantêm em um 5 ou 6, e outros que mesmo sem quase estudar e de forma mais inata, talvez chegam facilmente, mas se há um 10, se fosse numa escala de 1 a 10. Então eu entendo isso porque há uma parte que realmente trazemos conosco, mas é algo que eu ainda não desenvolvi 100%. Não tenho uma teoria totalmente formada. Então neste momento é isso que eu penso hoje em dia. Eu também pensava como você antes, veja só. Na verdade, eu desenvolvi cursos de mediunidade durante muitos anos, dei formações. Mas com o tempo, tive a impressão de que, no fim das contas, a pessoa já nasce com isso por uma série de fatores. E porque todos que conheci e que são realmente potentes, sempre tiveram essa experiência, desde a infância. Até agora, nunca me deparei com alguém que fosse 000 e, de repente, do nada, se transformou em um médium. Até o momento, isso nunca aconteceu comigo. E eu estava assistindo a uma entrevista com John Edward, que é um médium bem famoso, e ele também pensava da mesma forma, mas no final, acabou mudando de opinião. Mas enfim, é um tema discutível, digamos. Claro, eu gosto disso. Gosto que aconteça. Gosto de investigar e testar. Se eu não vejo, não acredito. Então, preciso fazer o teste. Agora que no mês que vem começa a minha formação, com 30 pessoas, vai ser quando eu descubra se as pessoas realmente nascem ou se tornam. Ótimo, acho muito bom. Ei, e existe alguma mensagem recorrente? Dos espíritos, quando você se conecta em uma sessão, existe algo que eles costumam dizer, algo que seja recorrente? Sim, na minha experiência é muito importante para os falecidos dizer: cheguei bem, estou bem. Também estou acompanhado. Eles quase sempre me mostram: estou com a avó, não sei quem, estou com o pai. Então isso é algo muito comum, na verdade. Como eu adoro animais de estimação, por eles também costumam aparecer: estou com tal cachorro. Sobretudo é isso. Muitos falecidos também querem expressar onde estão ou como é a vida deles agora, aonde estão ancorados, onde passam o tempo e principalmente se estão acompanhando, se estão vendo o dia a dia, se estão ajudando, se estão atuando como guias. Também o que costuma acontecer nas sessões, isso não tem nada a ver, mas quero te dizer, o que realmente costuma acontecer nas sessões é que o falecido diz exatamente o que o consulente precisa ouvir. Por exemplo, se a pessoa está sofrendo de depressão e precisa se animar, precisa de algo para sair daquela situação, ele vai fazer isso. Se a pessoa está fazendo um concurso e não confia nada em si mesma e precisa disso, é como se tudo estivesse preparado. Esse show está preparado para que o consulente consiga superar essa situação que está vivendo. Ou seja, como se houvesse um motivo, um porquê de tudo, como se existisse um porquê para tudo. Não te interrompo mais. Eu acho que o sentido das sessões, no fim das contas, e o sentido das mensagens é esse. É como dar
as provas, seguimos vivos e, no final, as mensagens são para curar quem está aqui, porque não sei o que você pensa, mas eu tenho a impressão de que as pessoas que já partiram, não, são as que estão mais conflituadas com a partida, são mais os que ficaram aqui do que os que já se foram. É assim que eu vejo. Quando você vê os animais, você os vê chegando com o dono ou de repente aparece um cachorro ou um gato e é tipo, e esse, quem é? Como surgiu? Isso é uma coisa. E depois, a outra coisa que eu ia te perguntar é como, como você acha que é o além? Como é o além para você pela sua experiência? Hum. Bem, a questão dos animais acontece comigo como com as crianças, que quase sempre vêm acompanhadas de outra pessoa, de um adulto, de alguém que se responsabiliza e com quem elas acompanham ou passam esse tempo, né? Então, sim, na maioria das vezes os cachorros aparecem acompanhados de outra pessoa, de um ente querido. Para mim isso é algo a que as pessoas dão muita importância, né? E como te dizem isso, como te mostram isso. Mas não sei porque eu não dou muita importância para isso, não. Não é algo que me chame muito a atenção. A sensação de como é o além é que é um amor imenso. É um lugar, acima de tudo, onde não temos danos físicos, não estamos com o nosso corpo sofrendo, passando por doenças, essas coisas. E a maioria das coisas negativas, emoções negativas que temos no corpo desaparecem. Sim, é verdade que não me parece tudo como um mundo de coraçõezinhos e tudo ideal, mas às vezes também sinto que eles se sentem culpados, que se sentem envergonhados por algo que fizeram, que precisam pedir perdão, então, e principalmente que estão preocupados, né? Por alguém dos vivos que está passando por um momento difícil, que eles veem que não está avançando, que está em um poço. Então, é como é o além, para mim, é o que quase sempre costumam me mostrar, é o vilarejo da infância deles, o lugar onde eram mais felizes, não? É a casa onde vive a esposa e que ele acompanha. Isso costuma ser o além para os meus falecidos. Excelente. E as crianças, por exemplo, que você já recebeu, crianças falecidas, né? Do além, elas continuam sendo crianças na sua experiência? Ou acontece de partirem crianças e agora serem adultos? Como é isso? Bem, no meu caso, a maioria das crianças vem com a mesma idade. É verdade que, quando são bebês que faleceram, muitas vezes se apresentam com 4 ou 5 anos a mais. É como se tivessem avançado um pouco mais, mas não se apresentam com 40 anos, por exemplo. Se nasceram bebês, normalmente se apresentam para mim assim, como bebês. E acontece como com os animais, né? Quase sempre há algum adulto responsável que os traz no colo, por exemplo. É como um código que tenho com eles. No caso de abortos e bebês muito pequenos. Mas o que acontece quando uma criança faleceu com 7 anos, mas já se passaram 40 anos? Ela deveria ter 47 aqui. Como você vive isso? Ou você nunca teve experiências desse tipo? Bem, eu tenho uma pessoa muito próxima que morreu com 5 anos. E quase sempre que outros médiums a viram, quando a viram igual, como uma menina, bem pequenininha, 4 ou 5 anos. Então, no começo é verdade que eu pensava que eles continuavam crescendo, mas não é uma teoria que eu tenha muito desenvolvida, nem que tenha muito peso nas minhas sessões. Então, por enquanto eu penso que eles permanecem nas idades que tinham quando faleceram, porque no final o que te mostram é uma representação. Há mulheres que morrem com 100 anos, como é o caso da minha avó, que são muito vaidosas, e vão tirar 30 ou 40 anos da aparência física, porque, na verdade, o que estão mostrando é uma representação gráfica, não é? Como elas estão agora. Exatamente. É isso que eu também penso, porque eles vão se apresentar para serem reconhecidos como eram, entende? Então, se Claro. você percebe uma criança, ou alguém que partiu criança há 40 anos e agora tem 47, e você diz, olha, sinto um homem que tem uns 47 anos, sim? Não vão associar com a criança que partiu aos 7 anos. Então, eles vão se apresentar como eram quando crianças, mas depois você pode sentir que já são adultos ou que estão em outra fase e vice-versa. Alguém se apresenta como um avô de 90 ou 100 anos, mas não é que ele tenha 100 anos ou viva como uma pessoa de 100 anos do outro lado, certo? É como uma representação, como você bem disse. Claro. Sim, o que eles costumam mostrar é a personalidade, não é?
Se foram pessoas que faleceram com 100 anos, mas eram muito joviais, vão continuar sendo assim. Se a avó fumava e adorava ir ao bingo, ela vai trazer essa mesma energia. E com os animais acontece mais ou menos o mesmo, não é? Eles não se apresentam com essa consciência. Talvez mais limitada, mas sim, para mim, é igual a se conectar com uma pessoa falecida. É o mesmo nível de consciência. Os animais? Ah, olha só. Você os vê como se tivessem um nível de consciência desenvolvido como o de um ser humano? Como, sim, como uma energia na qual como uma energia que pode te trazer informações. Sim, perfeito. Veja só. Às vezes eu penso, ou sinto, ultimamente digo, sinto mais do que penso, porque é difícil. Não tenho como provar, mas eu sinto que do outro lado são. Talvez eles não continuem sendo como eram aqui, entende? Mas sim, vão se manifestar como eram, para que sejam reconhecidos. Mas a consciência se expande, é outra forma de entender. Se eles vêm aqui, é para ajudar quem está aqui e talvez para fechar algum ciclo. É assim que eu entendo. Iker, para você, todas as pessoas estão no mesmo nível, no mesmo plano, no mesmo lugar? Ou você acha que existem diferentes níveis do outro lado? Segundo a sua experiência? Hum. Bem, a verdade é que a verdade é que nunca me mostraram que existam diferentes níveis, plano 7, plano 8, simplesmente que há um lá e um aqui. Sinto que aqui eles gastam muita energia quando vêm nos trazer essa informação e essa energia é limitada. Então precisam voltar ao seu lugar para recarregá-la. Mais ou menos como nós, com o sono, né? Com dormir. O que eu sinto é que há um lá e um aqui. Ah, tudo bem. Mas mesmo que não existam níveis 7, 5, você entende que de repente eles estão em estados diferentes? Em contextos diferentes. Ou melhor dizendo, em estados diferentes, não é? Em estados de emocionais, no máximo, não é? Alguém que deve estar muito preocupado. Ou outro dia atendi uma senhora idosa que, mana, dizia: eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já estou satisfeita com a minha vida e já queria ir embora. Então, percebe-se muito quando há um falecido que deixou algo pendente, que está querendo dizer algo, querendo ajudar alguém, e outro que diz: agora que sigam com a vida deles, eu já fiz tudo. Você vê os falecidos com os olhos? Você vê os falecidos com os olhos? Já vi. Nem sempre, mas sim, já vi com os olhos e na cabeça. Sim, das duas formas. E como pessoa? Eles se apresentam como pessoas com forma... Bom, geralmente sim. Sim. Porque eu penso que se eles precisam dessa energia, deve ser super custoso mostrar essa representação gráfica, não é? Porque, na verdade, você não está vendo eles, e sim a representação que eles estão te enviando. Claro, não é que eles estejam no espaço físico, mas veja que é super interessante porque você os vê como eu posso te ver. Mas evidentemente você percebe imediatamente que não é físico. E sabe por que você vê? Eu me questionei. Por que eu vejo essa pessoa que claramente parece alguém físico, mas por que eu entendi imediatamente que não era físico, não era material? E você sabe por que isso acontece? Porque eles não têm luzes e sombras. Você entendeu? Se uma luz chega até mim aqui, eu tenho sombra aqui. Mas eles não. Não. Pode haver uma fonte de luz gigante e não. Não afeta luz e sombras neles, mas você os vê como eu posso te ver, entende? Tem algo ali como se fosse um recorte, um holograma, algo assim, um plano sobre o outro. Claro, é por isso. Sim, veja, eu cheguei a pensar que isso são representações que fazem através da nossa cabeça, através da nossa mente, que na verdade não há alguém ao seu lado, vivo, que possa ver também, porque é uma representação. É como quando ouço a voz deles em uma sessão, É assim que é. tenho esses exemplos, embora eu já tenha pedido 1 milhão de vezes para vê-los com os olhos, mas não. Ainda não aconteceu com você? Vai acontecer com você. Não. Quer dizer, acontece. E veja que com o terceiro olho é tão claro. É algo que acontece quando. Não é que acontece sempre. Acontece em certos períodos e depende de como você está, do que você está vivendo. Você acha que um médium pode ser só médium ou pode ser algo mais do que médium? Quero dizer, um médium, ele deveria se limitar a isso ou tem potencial para desenvolver?
por exemplo, outras habilidades psíquicas que vão além da mediunidade? Bem, eu acho que ser médium não deveria limitar você a fazer uma coisa específica, mas sim, é algo que inclusive pode ser temporário. Pode ser que você passe 20 anos da sua vida se dedicando a isso, não focado na mediunidade, e depois não queira mais, queira ser padeiro, e para mim isso está tudo bem. Ok? Na verdade, eu que agora estou meio período nisso e meio período em outra coisa totalmente normal e material, e bem, eu estou feliz porque também não dependo da mediunidade para viver, sabe? É só uma parte e me parece importante que quando me parece importante que quando dependemos somente da mediunidade para viver, pode ser que precisemos tipo enfeitar, investir muito em publicidade, mercantilizar demais talvez. Não sei porque isso me veio à cabeça, mas... E o que você acha agora que, basicamente com as redes sociais e a explosão de médiums que existe, agora tem muitos. Antes não, isso é algo eu diria uns 3 anos, 4 anos que está cheio de médiums. Desde pós a Covid, eu acho que com a Covid, tudo que é virtual e digital e houve tipo uma explosão, né? Como um ressurgimento. Eu acho que é necessário. Acho que precisamos de muitos mais médiums porque há mortos demais precisando falar com os vivos e muitos vivos que precisam falar com os mortos. Então, para mim, todos os médiums que quiserem chegar, que quiserem se descobrir, que quiserem se formar, sejam bem-vindos. Se você tivesse que desmistificar a mediunidade, o que você abordaria? Como você desmistificaria? Eu desmistificaria... Nossa, que pergunta profunda. Bem, eu acho que desmistificaria principalmente mostrando como é possível praticar a mediunidade de uma forma totalmente natural. Quando você está indo comprar pão e encontra sua vizinha e diz: olha, estou vendo seu marido, ele está me dizendo que está bem, tudo bem? Para mim, essa é uma forma de desmistificar, tornar algo mais cotidiano, mais do dia a dia, que não precisa ser algo para o qual você precise de uma vela, precise marcar uma sessão particular, colocar incenso, essas coisas. Para mim, isso é importante, tirar toda essa decoração que talvez tenha sido colocada durante muitos anos na mediunidade. Para mim, a mediunidade será o WhatsApp do século 22. Então, é uma forma que no futuro provavelmente será algo comum nos comunicarmos uns com os outros. Você, pelo que entendo ou pelo que diz, não tem nenhum ritual antes de uma sessão? Você se prepara de alguma forma ou não? Eu já experimentei de tudo. Eu já tentei fazer meditações, já tentei ficar 15 minutos com privação sensorial para ver o que recebia. Já experimentei incenso, velas, bolas de cristal, pêndulo. Já, tipo um bruxo, já. Sim. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver como se recebe com isso. Já experimentei todas essas coisas porque, como te falei antes, eu gosto muito de pesquisa, gosto de testar o que funciona, o que não funciona. Então, experimentar, eu já experimentei de tudo, mas a verdade é que o que eu realmente prefiro é a naturalidade de abrir o seu computador, estar tranquilo. Isso sim, para mim é importante que o seu ritmo cardíaco esteja o mais calmo possível e conversar, como se estivéssemos falando com alguém que encontramos na rua. Claro. E bom, eu diria que o principal é tentar acalmar um pouco o ritmo da mente. Só isso. Quer dizer, você não pode fazer uma boa sessão se está com seu filho gritando ao lado ou pensando que precisa ir ao banco. Tipo... Claro, mas como para qualquer outra coisa, né? Para fazer um móvel de marcenaria, se você está o tempo todo pensando em outra coisa enquanto faz, é possível que acabe cortando um dedo, né? Então, para isso você precisa do mesmo para fazer uma boa sessão. Concentração, exatamente. E o que você pensa sobre a tecnologia, com esse boom tecnológico e tudo o que está acontecendo e tudo o que tem a ver com o invisível, com o mediúnico? Você vê como se houvesse algum tipo de integração vinda do além? Eles podem usar a tecnologia? Totalmente.
é que, além disso, ontem aconteceu uma coisa muito... vou te contar um exemplo muito claro que aconteceu ontem. Ontem eu tive uma live sobre luto com a Carolina e estávamos... a filha dela era o elo de ligação, né? Que apareceu em uma sessão. Ela faleceu ainda muito pequenininha e tudo mais. Então estávamos fazendo a live no Instagram e o tempo todo lá em cima apareciam 1.101 seguidores e em torno desse número, ou seja, caía e subia, 11 o tempo todo, né? Desci 10, no máximo subi 10. Então, chega um momento em que de repente cai para 40 e logo em seguida volta a subir para 11. Então, foi tipo, que estranho. E depois percebi que quase não havia comentários. Então, se houvesse 1.000 pessoas conectadas na live, haveria muitos comentários. E aparecia um comentário a cada minuto, de vez em quando. Então, eu disse, poxa, sabe, acho que sua filha, Sophie, está se manifestando através dos números. E estava cerca de 10 números abaixo, mais ou menos. Então, eu disse, isso ao vivo, não, está gravado. Eu disse, por favor, Sophie, você pode subir para 11 de novo. E em 5 segundos já tinha subido para 11 e Sua cabeça explodiu. Mas que história incrível. Muito bom. É muito forte. E desde esta manhã eu baixei a live para tentar mostrar para o meu pessoal, né? Para os meus seguidores. Mas acontece que o númerozinho dos seguidores não aparece nas gravações da live. Então foi tipo, que pena que não posso mostrar, mas suponho que tem que ser assim. E também vou te contar outra coisa que me aconteceu há mais ou menos um mês, que foi forte com a tecnologia. Pois eu estava com a moça que faz minhas sobrancelhas e estávamos conversando, né? Ela não sabia que eu era médium e estávamos conversando sobre isso e ela me disse, poxa, gostaria de saber algo sobre meu pai, mas... E depois falou, mas vamos conversar depois, porque tenho muito medo e por enquanto não quero saber de nada. Então, meia hora depois, voltei à loja dela para pagar e quando eu estava na porta, ela estava enviando um desses áudios que são convertidos em texto e para outra pessoa. Eu disse, esta noite, Mighty, ou algo assim, como com o Fronton, né? Ela queria falar sobre o Fronton e por algum motivo, em vez de escrever Fronton, escreveu Antônio. E eu pensei, nossa, que estranho, Antônio, por que ela escreveu isso? Aí me veio um estalo, acendeu uma luz na minha cabeça e pensei, nossa, será que é o nome do pai da garota? E quando ela abriu a porta, eu perguntei, ei, o seu pai não se chama Antônio, né? Ela ficou assim, parada. Ela me disse, mas sim, por quê? E eu disse, olha, e mostrei a conversa para ela. Ela ficou pálida, ficou branca. E eu também, claro. Foi alucinante. A probabilidade disso acontecer, por acaso, entre milhares e milhares de nomes, é baixíssima. Claro. Minha parceira, que é muito cética, sempre me traz de volta para a realidade, sabe? Ela dizia, mas pode acontecer. Às vezes essas coisas falham, e colocam o que querem. Sim, mas é que é um nome. Sim, mas que apareça esse homem com quem falamos. Se houver 10.000 nomes, seria um em cada 100. E há muito mais de 10.000 nomes, talvez 100.000 nomes. 0,01% de probabilidade. Então, sim. Então, vendo isso, penso que em 2023, no dia em que essa médium, que apareceu para mim no TikTok fazendo mediunidade, não foi por acaso. Quando as pessoas me encontram, é por acaso. Rolando o feed no TikTok, né? Mas também não é só coincidência, então isso abre um mundo de possibilidades incríveis. Veja só, uma vez, uma amiga estava em uma sessão, estava com uma amiga, fazíamos sessões conjuntas e havia alguns consulentes, 2 pessoas tinham convidado o pai delas, ele se sentou. Ali, e essas 2 mulheres não tinham contado ao pai para o que ele estava indo. Então ele não sabia. Minha amiga começou a explicar em que consistia a sessão. Isso era presencial e ela tinha deixado o iPhone dela ali carregando ao lado. E de repente ela explicou e o homem disse algo como, quer dizer que você vai me dizer que se conecta com os mortos assim, meio sério? Ele disse para ela. E sabe o que aconteceu? A Siri, né, do iPhone foi ativada e disse, muito boa pergunta, Cláudia. E a gente ficou tipo, o quê? A Siri, o assistente do iPhone,
e estava ali carregando, desconectado, percebe? Claro, não é fácil ativar, pois precisa dizer. E aí, Siri. Exato, e ainda por cima, muito boa pergunta, Cláudia. Foi tipo, e foi no momento, todo mundo ficou assim. Acontecem coisas. Aconteceu comigo e uma amiga, estávamos no carro dela, conversando sobre alguma coisa e ela tem um carro moderno e, além disso, o carro também fala, né? Dá instruções. E de repente disse algo que tinha a ver com a conversa, mas claramente não perguntamos nada para o carro, digamos. E aconteceu isso com a gente, né? Sim, acontecem coisas incríveis com a tecnologia. Sim, agora estou me lembrando. Isso foi há uns 3 meses. Eu estava no carro saindo de casa e de repente na tela do meu carro, na tela do rádio, apareceu o número do 112 que eu deixo ali à mão. E eu pensei, que estranho, por que apareceu o 112? E eu desliguei. E então veio aquele aviso, tipo, tenha cuidado, né? Como um acidente. E 2 minutos depois houve um acidente brutal de um caminhão tombado, bem na minha frente. Então, quantas coisas podem acontecer? Uma vez eu E tem mais, com tecnologia acontece. Uma vez eu estava dando um workshop presencial de percepção extrasensorial antes da pandemia. E fizemos um exercício com imagens. E destruíamos as imagens sem saber de quem era cada uma. Então a pessoa via uma imagem, tinha que descrevê-la e dizer de quem achava que era, com quem aquela pessoa da imagem estava conectada. E o que aconteceu foi que uma garota levou a imagem de, não me lembro se era da mãe ou da avó dela, e entregou para mim. Eu entreguei para outra pessoa. Essa pessoa fez a leitura e tudo mais. E de repente, vimos que a garota ficou emocionada e começou a chorar. E o que tinha acontecido é que ela tinha recebido uma mensagem no WhatsApp, se não me engano, sim. Do WhatsApp da mãe, que já tinha falecido, a da foto. E era uma mensagem e não é confortável. E é extra. Ela nos mostrou isso e foi tipo, o que é tudo isso? Incrível. E ligações também. Uma vez, uma garota me contou que na noite após o falecimento do pai dela, ela acordou de manhã e tinha 3 ou 4 chamadas perdidas dele, depois de ele já ter falecido, do telefone dele. Incrível, incrível. Iker, o que você diria para uma pessoa prestar atenção para não cair nas mãos de um charlatão, de um médium charlatão? Para mim, o mais importante ao contratar um médium é que você possa ver o trabalho dele, que exista alguma forma de ele poder demonstrar isso. Assim como se eu quiser contratar um carpinteiro, gostaria de ver fotos no site dele, dos trabalhos que ele já fez. Para mim, isso é importante. Também poderia ver opiniões do tipo Google Maps ou coisas assim. E algo muito importante é o seu instinto, que é o que mais vai te guiar sobre em quem você deve focar. Se não me engano, você não publica seu trabalho nas redes. Eu não. No começo publiquei alguns, mas depois não publiquei mais porque tenho minhas ressalvas quanto a isso. Você entendeu? No começo eu publiquei. Tem alguns meus lá, mas depois não publiquei mais porque tenho minhas ressalvas quanto a isso. Tenho minhas ressalvas pessoais. Tudo bem. E veja, eu também acho que o boca a boca é super importante. Ou seja, se alguém te recomenda um médium porque teve uma experiência com essa pessoa e é alguém de confiança, ótimo. Talvez isso seja o mais... eu acho que é o melhor, digamos, o mais recomendável. Se houver um boca a boca... Sim, mas o boca a boca também pode enganar, porque né, sua experiência pode ter sido maravilhosa e a da outra pessoa não. Mas quando é alguém de confiança e que você conhece, é mais seguro. E bom, você pode confirmar uma recomendação. E vai ver se a pessoa tem algo nas redes sociais e mais ou menos entender qual é o perfil dela e se isso faz sentido para você ou não. Mas, para mim, o boca a boca é fundamental. Eu também estou. Sim, para mim. Eu também fico muito dividido, sabe? Nesse dilema entre mostrar isso ou não mostrar, porque entendo que são coisas muito íntimas e que muitas vezes tendemos ao sensacionalismo para conseguir mais seguidores, né? Então,
É verdade que eu precisei disso porque meu objetivo quando comecei nas redes era poder trabalhar com isso, sabe? E era poder continuar sendo médium e poder crescer. Então, é verdade que eu postava sessões, principalmente por isso. Já tenho lista de espera e fico, né, sobrecarregado porque não consigo atender a todos, então não faz muito sentido continuar postando ou subindo vídeos. Por outro lado, ao compartilhar seu trabalho, você amplia o campo para que mais pessoas se aproximem disso e vejam que é feito com amor, que é algo mais natural. Então, é um pouco uma balança que não é tão fácil, né, equilibrar para um lado. Eu penso que as pessoas, quando têm que chegar até você, vão chegar de qualquer forma. Há coisas que nós não controlamos. Acho que do outro lado, muita coisa é organizada. E por outro lado, acho que expor as pessoas em situações emocionalmente intensas e em situações muito íntimas, eu tenho o conflito de que isso acaba sendo muito banalizado. Por isso não me dá um certo pudor, sabe? Eu prefiro não ver aquelas que estão por aí e por isso mesmo não posto as minhas, digamos. Claro, eu tento não postar coisas muito íntimas da sessão. É verdade que no começo eu acabo me deixando levar por esse ego que me puxa para o drama, né? Mas eu tento evitar que sejam espaços íntimos. Por exemplo, esse caso que te comentei antes sobre o suicídio desse rapaz, que foi muito impactante, e a consulente chorou de um jeito que eu nem sabia onde me enfiar porque não estava preparado para aquela situação, né? É claro que essa sessão fica apenas na memória dela e nada mais. Mas eu também acho que é necessário mostrar às pessoas o que é a mediunidade. Estou pensando em alguém que pode estar acompanhando uma pessoa que vai partir, né? Alguém que já está em estado terminal e tudo mais. Pela sua experiência, o que você recomendaria para alguém que está nessa situação? Como acompanhar? Como viver esse processo? Bom, não sou especialista em luto, nem tenho muitas pessoas próximas que faleceram, mas, para mim, o mais importante seria acompanhar sem julgar, acompanhar sem esperar que seja diferente do que é. Por exemplo, se chegou o momento em que a pessoa precisa falecer e ela precisa descansar porque já está sofrendo há muito tempo, é preciso tentar não. Se deixar levar pelo nosso ego pessoal de dizer, não, é que eu não quero que você vá, vai doer demais para mim. É preciso aceitar que ela vai partir e permitir. É muito importante permitir que a pessoa possa deixar seu corpo, porque isso cria uma situação muito conflituosa para esse momento de transcendência, não é? Estou me lembrando de uma despedida na qual ajudei há uns 4 ou 5 meses, e o que eu fiz principalmente foi, conversar abertamente com ele, dizer que ficasse tranquilo, que as pessoas dele lhe estavam esperando por ele, embora eu acredite que nos preparam, e horas antes da morte, acho que nos preparam e nos mostram quem vai estar lá. Então, o que eu fiz foi isso, né? Dizer, fique tranquilo, né? Sua mãe está aqui, seus avós estão aqui, deixe-se não guiar, e tudo o que há lá vai ser muito mais positivo. Sim, é importante que as pessoas entendam que também é possível se conectar telepaticamente com eles e nesses processos. E eu também acrescentaria que, nesse momento, se alguém está vivendo essa experiência, que aproveite para se abrir, para dizer o quanto ama, para perdoar, para se perdoar, para nem expressar, porque depois, se isso não for feito, se fechar depois, pode gerar um conflito de luto. Depois vão ter que vir do outro lado tentar resolver. Melhor, se você puder encerrar antes e se abrir, dizer tudo o que precisa ser dito. Com amor, obviamente, aproveite, porque isso é super valioso nesses momentos. Totalmente. Essa seria a tarefa emocional que todos deveríamos fazer. É isso mesmo. Iker, como você gostaria que fosse a sua morte? Você já pensou alguma vez sobre isso? Sim, e muitos. Sim, para mim a morte, sempre tive uma atração pela morte e já pensei sobre isso, né? Eu gostaria que fosse uma morte na cama, dormindo, claro. Tenho isso muito claro.
Não quero uma morte em um acidente, não quero cair de uma montanha, não quero que haja sofrimento físico, principalmente. Ou seja, como se estivesse sonhando um sonho incrível e você ficasse ali no sonho. Uma parada cardíaca. E pronto, sim. E como você se vê daqui a 5 anos? Como eu me vejo em 5 anos? Sinceramente, não me vejo. Me vejo com o que vier para mim. Não sei se serei médium, não sei se serei padeiro, não sei se vou viajar pelo mundo enquanto ganho a vida. Não faço a menor ideia, mas na verdade também não me preocupo muito com o futuro. Deixo que chegue o que tiver que chegar. De fato, muito aberto e vivendo muito o presente, aproveitando o que existe neste momento. Acho isso muito bom. Porque já me aconteceu. As coisas na vida acontecem, mudam você e te dizem, olha, aquilo que você achava que ia acontecer, esquece, meu caro. Exatamente, é assim mesmo. Esse é o jogo da vida, não é? Depois de tantas sessões, de ver tantos tipos de morte, é que não. Pensar no futuro, me parece. Gastar energia à toa. Sim. Bom, com a mediunidade, a gente entende a fragilidade da vida e o quanto é importante viver o momento dia após dia e dizer para as pessoas que a gente ama, que as ama, dar-se o tempo de compartilhar, porque você não sabe se de repente, não vi meu filho, minha mãe, e você diz não, amanhã, 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 e talvez não exista um amanhã. Então, aproveitem os momentos, curtam, digam que sim, que amam, compartilhem, sejam sinceros com as pessoas, não fiquem devendo. Isso é super importante. É isso. E viver a partir do amor. E olha, também algo que tenho muito, claro, desde que sou médium, é que precisamos aproveitar o nosso corpo. Comendo, fazendo sexo, fazendo uma viagem, o que for. Mas é preciso aproveitar porque é para isso que o temos. Depois não vamos tê-lo. Não temos papilas gustativas. E aquela comida de que você gostava tanto? É verdade, veja só que em sessões já me aconteceu de dizer algo como sinto falta de tal comida. Sim, isso acontece. Olha, Iker, para irmos encerrando, como as pessoas que quiserem entrar em contato com você podem te encontrar? Pois agora acabei de criar meu próprio site, do qual estou super orgulhoso. Meu site é ikershailmedium.com. Lá tem todas as informações sobre cursos, sobre sessões. Também preciso dizer que a lista de espera é um pouco longa, então, por favor, que as pessoas não fiquem muito frustradas. Agora coloquei um link para quem quiser se inscrever na lista de espera, para que eu vá chamando conforme abro sessões. E para os cursos é a mesma coisa. A formação que vai começar agora já está completa, mas se houver uma próxima turma, também podem se inscrever pelo link. Ótimo. Querido Iker, muito obrigado por nos acompanhar neste novo episódio do Fuera de la Matrix e espero que possamos nos ver em uma próxima ocasião. Bom, Esteban, muitíssimo obrigado por me convidar para a sua casa. Me senti muito à vontade e, acima de tudo, gostei porque foi uma entrevista profunda, uma entrevista focada na mediunidade, e isso fica evidente, não é? Quando você domina um assunto e fala sobre ele e pode fazer perguntas de dentro, isso é muito valorizado. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se for o caso, compartilhe este vídeo, dê um like pra gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e assim vamos criando uma comunidade divertida para falarmos sobre todos os temas relacionados, Peter, ao invisível. E antes que você vá, este é o vídeo que eu recomendo para você desta vez. Uma entrevista muito divertida, bastante polêmica, com talvez um dos médiums mais famosos da Espanha, e Miquel Lizarralde. Vejo vocês no próximo episódio.